Olá, bem-vindos ao Cinemarde, mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. E o convidado de hoje é Roberto Sadowski, que muita gente conhece ainda da Sete, do blog dele, dos comentários que ele escreve nas redes sociais e também no UOL. Muitos têm saudade do mundo Nerdovski no YouTube. Tudo Menos bom, eu. Roberto? Obrigado pela presença. Obrigado por me receber. E De cara, quando a gente conversou inicialmente, que eu te perguntei qual era teu filme de cabeceira, você disse eu tenho uns 200, né? É, é, Mas é, desses 200, qual é o seu de cabeceira mesmo, aquele que você adora ver, rever, rever, rever? é muito difícil, né, a gente apontar um filme quando tem tanta coisa boa, e sempre que a gente fala de um filme, a gente se sente culpado por estar deixando de fora 200. Mas, se tem um filme que eu sempre volto, porque eu acho que ele preenche todos os requisitos que, para mim, constituem um bom filme, é Caçadores da Arca Perdida, do Spielberg. Pois é, e eu, ó, Eu esqueci de pegar o meu chapéu. O meu chapéu é oficial também, está guardado em algum lugar aqui. Eu esqueci e de ó, pegar, mas botei o deixa ele meu lá. Funko aqui do Índia aqui atrás. Minhas coisas do índio. Ah, só tem um lá atrás, né? Dá para ver mais ou menos as perninhas dele, Aham. né? E eu tenho mais alguns espalhados pela casa. E agora a Hasbro lançou uma série nova, né? Do filme novo e dos Sim, filmes antigos. E eu já sei que, ah, já sei dólar que eu, vai sair. já sei que eu vou ter que investir uma grana aí. Então, você viu esse filme no cinema quando ele estreou? Eu não sei a tua idade, mas você chegou a vê-lo na estreia em 1981? Ó, quando estreou em 81, eu estava com 8 anos de idade e eu não pude ir ao cinema, porque ele era censura 14 12 anos. anos. E meu irmão foi, meu irmão não tinha 14 anos, e eu fiquei muito bravo na época. É, isso eu morava em Bauru, e assim que eu cheguei em Natal, em 84, estava lançando o Indiana Jones e o Templo da O Templo da Perdição. Perdição. E eu assisti Caçadores da Arca Perdida em VHS na época. E foi assim para não parar nunca mais de ver. E eu cheguei a ver no cinema já várias vezes depois, em várias reprises aqui em Los Angeles eu vi, em Londres eu vi. Então é um filme que eu tive o privilégio de ver no cinema e eu já vi assim incontáveis vezes. Uhum. O primeiro contato que eu tive foi numa reportagem na televisão, porque naquela época, 1981, os filmes não chegavam em lançamento simultâneo, como hoje. Não, não, às vezes eram Levava meses. 3, 4, 6 meses para chegar aqui no Brasil. E aí, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, saiu matéria no Fantástico, saiu matéria em diversos programas da época, e aquela sequência que ele está na frente do caminhão, que segura o símbolo da Mercedes e cai, sem que nós saibamos naquele momento o que é que acontece depois, eu fiquei uns 5, 6 meses esperando ver o filme para poder saber o que é que acontecia com Indiana Jones, né? E A claro, minha, foi, a, a, oi, foi fantástico quando eu vi no cinema. a minha avó, que assistiu também na época, que ela ficava me falando dessa sequência e das outras. Então, na minha cabeça de 8 anos de idade, eu tentava construir mais ou menos né, juntar as pecinhas ali, o que ela estava falando, e acabei vendo Mas 11. você não tem Mas, problema com spoilers, não? então, na época não existia Nem spoiler, existia isso, né? ninguém falava disso. Minha avó estava só comentando do filme para mim. Hoje em dia eu não gosto, né? Assim, e eu sei que na minha profissão é muito difícil eu fugir 100% de spoilers, porque eu acabo entrando em contato com tudo, mas é mais fácil eu estragar o filme para alguém porque eu vejo tudo antes, né? Então eu tento manter minha boquinha calada quando eu vejo um filme muito antes para não estragar a experiência de ninguém. Tá, você falou que viu esse filme pela primeira vez em casa, na TV, né? Numa fita VHS. E tempos depois, e claro, na mesma época você deve ter visto o Templo da Perdição no cinema, né? Eu acredito. Não, também Também não. O que não? acontece?
o que acontecia? Em Natal, não tinham muitos cinemas, tinham dois cinemas. E eu acho que hoje eu entendo melhor como funciona a relação de distribuidor com exibidor, e eu acho que o circuito lá, que era circuito 100% independente, né, não era de nenhuma rede grande, eles tinham acordo com alguns distribuidores e tinham um acordo mais lento com outros. Então, por exemplo, alguns filmes da Fox demoravam uma vida para passar em Natal, alguns filmes da Paramount demoravam uma vida para passar em Natal também. Então, o que eu fazia? Quando eu tirava férias, eu ia para Salvador, para a casa do meu tio, e assim, os meus 10 dias de férias, Era no metade era cinema. enfiado em cinema lá para poder ver tudo que não tinha chegado em Natal ainda. Então, a última cruzada eu vi no cinema, nesse esquema de viajar. Porque esses Uhum. filmes, assim, eu acho que Caçadores de Arca Perdida passou no cinema em Natal, mas o Templo da Perdição não passou e a última cruzada não passou também. O que é bizarro de imaginar. Eu trabalhei nessa época com programação de cinema, hoje também eu faço esse trabalho, e nessa época, não, hoje isso é mais tranquilo, mas na década de 1980, década de 1990, havia uma pressão muito grande da parte das distribuidoras, e especialmente da UIP, que Que distribui era Universal e Paramount. Universal Paramount no Brasil, e eles tinham muitas exigências com relação à liberação dos seus filmes para serem exibidos, né? E cinemas menores que não faziam parte de grandes redes tinham dificuldade de aceitar essa pressão. Então, por essa razão que É muitos isso. da Paramount, da Universal, não chegavam em certas salas de cinemas do Brasil. E os dois cinemas lá eram 100% independentes. Rede só foi chegar em Natal em 1992 com a Severiano Ribeiro, que abriu. Antes Uhum. disso, o dono de um cinema, que era o Cine Rio Grande, ele abriu duas salas menores, que foi onde tinha um fluxo um pouco maior, tudo sala de rua, né? Que foi Sim. onde eu vi O Silêncio dos Inocentes, O Exterminador do Futuro 2. Eu lembro de todos, e assim, eu ia muito eu trabalhava no jornal lá, e eu ia no cinema à tarde às vezes, e muitas vezes eu era a pessoa solitária dentro do cinema, não tinha mais ninguém. Sei muito bem o que é isso. Mas e aí? Vendo o filme na condição que não é a condição ideal, numa tela de TV, uma fita VHS, ou seja, resolução bem mais baixa, mas mesmo assim, o que é que o filme mexeu contigo? De que maneira ele mexeu contigo? Olha, acho que de todas as maneiras. Eu sempre li histórias em quadrinhos, desde que eu era muito novo. Então, esse tipo de aventura sempre foi muito familiar para mim, né? O primeiro filme que eu tenho memória de ver no cinema foi Superman. Então, eu sempre tive uma tendência a gostar desse tipo de aventura. Então, na TV, eu já tinha visto mil reprises de Jazão e o Velo de Ouro, Uhum. Simba e o Olho do Tigre, as Sete Sim. Viagens de Simba. Então, esse tipo de aventura, para mim, já era muito familiar, porque eu acompanhava muito esse cinema que, bizarramente, a televisão exibia, né? Ou à tarde ou à noite, né? As Uhum. adaptações de Júlio Verne, um monte de coisa que tinha a ver com a minha sensibilidade. E quando eu assisti a Caçadores da Arca Perdida, para mim foi um mundo se abrindo, no sentido de que aquele tipo de cinema que eu gostava, aquele tipo de aventura que eu gostava, podia ser criado naquela tela pequena que seja na minha televisão, de forma que eu me perdesse naquilo ali. Né? Porque quando eu vi Caçadores da Arca Perdida, Spielberg para mim já era grife, porque ET eu vi no cinema, Uhum. quando estreou em 82. E Caçadores eu acabei vendo depois. Então, para mim foi uma descoberta do nome, né, do diretor, que eu tinha visto um filme, tinha esse outro filme. Depois eu fui ver Tubarão também, que era dele também, e depois eu fui ver Contatos Imediatos. Ah, não, Contatos Imediatos eu vi no cinema numa reprise, né, alguns anos depois. Mas assim, a gente começa a associar, né, porque
o começo dos anos 80 foi também uma ruptura do esquema de produzirem filmes em Hollywood, né? Pegou aquela parte dos anos 70 em que os autores e as pessoas que tinham ido à faculdade fazer cinema começaram a tomar conta e acabar com o sistema de estúdio, e depois o pessoal que tinha uma sensibilidade mais pop, John Carpenter, Spielberg, George Lucas, começaram a produzir muitos filmes, junto com Scorsese, Coppola, né? Então, Uhum. assim, eu acho que foi uma geração muito rica, essa dos anos 70, que terminou nos anos 80 contando histórias ou de pessoas reais, né? Histórias muito americanas no sentido de tirar o brilho que tinha da família e do meio de vida americano, né? Kramer versus Kramer, Gente como a Gente, Laços de Ternura. Então eu vi Dura. esses filmes todos, mesmo criança. Uhum. E foi na época também que a fantasia começou a ficar muito mais evidente, porque a tecnologia, depois de Star Wars, deu um salto. Então a imaginação começou a ser acompanhada também pela tecnologia de fazer filmes. Eu acho que Spielberg estava na frente desse movimento, e Caçadores da Arca Perdida, para mim, era um pouco de tudo. Tinha nostalgia, tinha aventura, tinha um personagem que eu acho que é o melhor personagem já criado em qualquer mídia em todos os tempos. Acho que não existe personagem melhor do que Indiana Jones. E é difícil dizer, né? Porque é, a luta do bem e do mal é uma coisa muito fácil de se tornar meio sem nuances. E a Uhum. gente tinha ali o bem e o mal muito bem delineados, mas ao mesmo tempo tinha um certo senso de perigo do lado do bem, né? O Indiana Jones era o cara que ele não tinha um plano, ele não era perfeito. Feito. Pelo contrário, né? Ele improvisava à Ah. medida que a coisa ia Aham. acontecendo. E isso para mim era fascinante, né? Eu falava, cara, ele erra pra caramba também, então tudo bem eu errar. E também não é aquela pessoa que você possa dizer que tem um comportamento moral assim plenamente aceitável. Você vê que ele aprontou com Não, o Arion, que ele tinha as falhas dele, mas é isso que dava claro, ele não era o Superman. um certo O, charme, né? Uma semelhança o, muito boa para ele. o Superman que é um personagem mais Imaculado, né? nesse sentido o que eu acho fascinante também, porque ele é talvez o ser humano mais puro e perfeito sem ser humano, Uhum. né? Sem um alienígena. Então eu acho que tem um subtexto aí que é muito mais legal de ser explorado. Mas Indiana Jones era tudo isso. E sem falar que visualmente era uma coisa absurda, né? O chapéu, o casaco, o chicote, Chicote, a barba por fazer. o carisma do Harrison Ford, que era uma coisa assim. Eu já entrevistei o Harrison Ford várias vezes, né? É, mas a primeira vez, para mim, foi muito especial. Um filme horrível que ele tinha feito. E eu, obviamente, falei: quero, claro, vou entrevistar o Harrison Ford. E 8 da manhã, a entrevista no hotel em Los Angeles, ele estava preparando um sanduíche natural na hora, sabe? E era uma coisa horrível, ele deixava cair o recheio, tal, o pão todo desmininguido na mão dele, e eu assim, cara, Indiana Jones tá ferrando o sanduíche. Como assim? Tá errado isso aqui. Mas sempre foi uma entrevista muito bem humorada também. Então, eu acho que eu tive esse privilégio de depois da minha carreira, encontrar as pessoas que executaram o filme que para mim é o melhor. Menos o Spielberg, continuou na minha bucket list aí. Até hoje eu não tive chance de falar com ele. Tá, aí você vê esse filme. Depois desse filme, o que é que mudou na tua cabeça? Você falou tudo isso de ter visto essa personagem bem construída, numa aventura empolgante. Você falou do teu passado como leitor de quadrinhos, essa tua afinidade com essa linguagem. De que maneira o filme pegou em você assim? O que é que mudou na tua cabeça ou na tua percepção a partir daí? Ó, primeiro, estragou um monte de coisa, né? Porque a régua ficou muito alta. Então não dava mais para eu me contentar com qualquer coisa.
E todos aqueles clones de Indiana Jones que saíram, principalmente nos anos 80, e eu As vi Minas do todos Rei eles. Salomão. Nossa, eu vi todos eles e eu achava todos horrorosos. E eu ficava pensando, isso não é Indiana Jones, sabe? Isso está errado, isso aí é falso. Então, eu acho que me colocou num padrão de qualidade para gostar de aventura que foi muito alto. Então, estragou muita coisa para mim. Mas, ao mesmo tempo, é, é, me ensinou uma lição muito importante, que eu acho que é você não precisa ser perfeito para você triunfar, sabe? E mais ainda, às vezes o que você percebe como uma vitória não é, porque o filme acaba de uma forma muito dúbia, né? Ele consegue o que ele quer? Mais ou menos, né? Ele não consegue exatamente o que ele quer, ao mesmo tempo ele consegue o que ele quer, que é a Marion, né? Ele Aham. meio que faz uma amenda com o passado dele, é, mas esse traço falho da, da, da história, né, e da personalidade da trajetória dele, eu acho fascinante. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Indiana Jones nunca voltou para casa com o prêmio. Né? Ele nunca conseguiu, de fato, levar para casa o que ele buscava. Ele sempre abre o olho para alguma coisa maior. Né? Ele redescobre uma coisa maior. Eu acho que o cinema é isso. Né? A gente fala muito de intenção. E uma coisa que eu falo muito para meus colegas que falam, como é que é crítica de cinema? Tá? Eu falo, cara, às vezes a história não é a história que você está vendo ali. Um diretor, quando ele vai fazer, sei lá, um filme de super-herói, a última coisa que ele tem na cabeça é: nossa, eu vou fazer o herói tal brigar com o vilão tal. Isso é a perfumaria. Ele tem Uhum. alguma coisa a dizer com aquilo. E eu acho que as coisas que o Spielberg queria dizer, né, além de eu cresci com esse tipo de aventura e eu estou fazendo a minha própria versão agora, o que eu acho ótimo, né? Uhum. E em um outro nível, me negaram dirigir um 007, eu vou criar 17? meu próprio Uhum. herói, então eu Aham. acho que tem muito a ver com isso também. É muito isso, sabe? Tipo, às vezes o que a gente quer está na nossa cara e a gente não enxerga. E talvez a gente precise atravessar uma jornada fantástica para poder voltar ao ponto A e descobrir que aquilo estava na nossa frente o tempo todo. E essa década em particular, a década de 1980, foi uma década muito rica nesse tipo de filme, e o Spielberg em particular, não só os filmes que ele dirigiu, mas também os filmes que ele produziu nessa década são emblemáticos dessa cultura ou da consolidação dessa cultura de ação, de ficção, dessa cultura nerd também, né? Você vê Goonies, você vê De Volta para o Futuro, você vê O Milagre que Veio do Espaço, O Jovem Sherlock Holmes, todos os filmes que ele produziu nesse período, além dos três primeiros Indiana Jones, né? O Spielberg ele é um cara que sempre foi apaixonado por cinema e apaixonado por filmes do John Ford, por filmes do Billy Wilder. Então, ele entendia que a arte e o produto não são necessariamente coisas antagônicas. Você pode fazer um bom produto que seja uma obra de arte. E eu acho que ele aprendeu isso observando os mestres. E quando ele teve a chance de fazer, já no segundo filme dele para cinema, fazer o maior filme da história, acho que ele entendeu que era uma oportunidade de estender a mão também para uma geração inteira que estava nessa, né? Porque ele e o George Lucas, que são muito amigos, redefiniram o cinema dessa forma. E eu entendo que muita gente torce o nariz para isso, torce o nariz para comercialização do cinema, mas eu acho que muita gente perde o ponto de vista principal disso aí, porque essas forças elas não precisam estar brigando uma com a outra. Eu vejo isso com muito Concordo. colega meu que vai Uhum. assistir os filmes de arte, né, e torce o nariz quando vai estrear Homem-Aranha, e eu falo, cara, não, dá uma chance para tudo, porque tudo pode ter alguma coisa. E outra, eu vejo muitos filmes artísticos aí, super festejados, que eu vejo e falo, surto coletivo. Não vai para lugar nenhum. Não,
não está lá, sabe? A coisa não está lá. Então, eu acho que o Spielberg ajudou muita gente também a se despedir de preconceito contra um cinema mais pop, porque a própria trajetória dele foi uma ruptura atrás da outra, né? Ele fez lá Caçadores da Arca Perdida, ele fez Indiana Jones, O Tempo da Perdição, e foi fazer A Cor Púrpura, né? Adaptar um romance clássico da literatura americana, que é uma coisa que não tem nada a ver com ele. Foi fazer depois Império do Sol, sabe? Um Sol. filme de guerra mega sensível também. Retornou com Indiana Jones, aí foi refilmar um filme do Humphrey Bogart, que nem é o melhor do Bogart, não está nem dos 10 melhores do Bogart, mas era especial para o Spielberg. E ele falou: eu quero usar o poder que eu tenho para poder contar as histórias que eu acho bonitas também, né? E fez lá o Além da Eternidade. E nisso, Uhum. né, trouxe a Audrey Hepburn no último papel dela. Então, ele sempre abriu as portas pro novo, recuperou o antigo, e eu acho que devolveu para a gente um brilho que o cinema precisa ter. Sabe? A gente precisa sair do cinema e acreditar que existe um mundo além desse aqui, sabe? Um mundo que é intocado desse lado da câmera, mas que quando a gente senta na sala de cinema e ele é projetado na nossa frente, ele está lá. E tem muitos cineastas que faz isso, né? O George Miller faz isso, o Michael Mann faz isso. É, é, Uhum. é, são diretores que eles, obviamente, o Tarantino, né? O Denis Villeneuve, essa turma mais jovem também, o próprio Christopher Nolan, que muita gente detesta, que eu Uhum. não entendo por quê. Então, acho que tem É. muita gente que entende que o cinema é um lugar de você criar arte e de você criar escapismo, de você criar um produto, mas também de você reensinar a gente como que a gente sonha. E Caçadores da Arca Perdida, para mim, representa muito isso. Representa o literal chamado da aventura. Eu sei que eu vou entrar naquele mundo e por 2 horas absolutamente nada vai importar para mim, a não ser estar do Uhum. lado do Indiana Jones na aventura que ele está seguindo. Sim. Não era, não era por acaso que a frase de anúncio do filme era a volta das grandes aventuras, né? E o É, filme teve uma conjunção muito feliz, assim, ter o George Lucas como argumentista e produtor, que é o que ele faz melhor, é criar, inventar histórias e produzi-las, muito mais do que escrever e dirigir. sim. Spielberg, que dispensa apresentações. Lawrence Kasdan como roteirista. E o Harrison Ford, que estava também num momento muito bom da carreira, e não dá para imaginar um outro ator que não ele no papel do Indiana Jones. Sei que quase foi o Tom Selleck. Ainda hoje eu agradeço o contrato dracônico dele para fazer o Magno, porque, sinceramente, não teria funcionado tão bem quanto funcionou o Harrison Ford como Indiana Jones. A gente vai ficar sempre imaginando esse mundo paralelo, né, em que Axel Foley é o Sylvester Stallone e Marty McFly é o Eric Stoltz e Tom Selleck é o Indiana Jones, né? Indiana Que eram Jones. as primeiras escolhas para tudo, né? E Will Smith era Neo. Então, é, Uhum. a gente vai sempre ficar perguntando. Mas eu acho que todo bom filme ele é resultado de uma série de acidentes felizes, sabe? Spielberg não teria feito Indiana Jones, o Caçadores da Arca Perdida, como foi, se ele não tivesse feito um fracasso muito grande antes, que foi 1941. 41. Então, ele redescobriu a humildade ali, né? Tipo, olha, fiz um filme incrível, aí fiz um outro filme incrível e, nossa, o mundo é meu. Aí ele fez a 1941 e foi Pois é, um mas absurdo. olha, eu sei que Ele não você ia tem. dirigir, ele não ia dirigir Indiana Jones, né? O Uhum. George Lucas queria o Philip Phil Kaufman Kaufman. Uhum. dirigir, que eu gosto assim. Philip Kaufman tem pelo menos uns 3 ou 4 filmes na minha lista de melhores filmes da história, né? Sim, Os na minha também. Eleitos, Invasores de Corpos. Então, assim, Corpus. A insustentável leveza do ser. Eu acho ele muito, muito absurdo. Mas o Philip Kaufman falou, não é não é o meu espírito esse aí, né? O Spielberg vai fazer. E eu acho que o Spielberg trouxe o nome, né, Indiana, que não era, não é Indiana Jones, era um outro nome, nada a ver. Indiana Smith. É Indiana Smith, olha que coisa mais. Então, eu acho que foi acidentes felizes, né? O Lawrence Kasdan, que também estava começando a carreira dele ali,
foi chamado para escrever, escreveu na mão, né? O primeiro roteiro foi escrito na munheca mesmo, com Uhum. aquela diretriz, né? A cada 10 páginas faz alguma coisa acontecer, porque eu quero ter a sensação de que eu estou assistindo uma matinê nos anos 40 e a todo momento tem algum perigo. É perigo, 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 perigo. E a gente vê essas coisas e parece bobo hoje, né? Se a gente vê em retrospecto, mas o filme não seria o mesmo sem essas regras e essas regras quebradas por ele. Uhum. É, eu ainda colocaria mais um elemento aí que também foi importante, você até mencionou isso. O Spielberg nutria uma certa frustração por ter sido recusado para dirigir um 007. E aí Pois eu é. lembro de uma frase do George Lucas para ele assim: esse será o seu 007. Tanto que o começo de Indiana Jones e o Templo da Perdição, ele está basicamente fazendo um cosplay de Sean Connery, né? O terno Aham, branco e tal. exato. Só falta ele ter pedido um martini para beber ali. Foi quase isso. Eu acho engraçado, né, que a série, né, James Bond nunca foi de grandes diretores até muito recentemente. Sempre foram os operários, né? Não estou, obviamente, tirando o Sim, mérito sim. do Guy Hamilton, ou até mesmo do John Glenn lá, que dirigiu um monte do Roger Moore. É, é, mas eu acho que essa coisa muito pessoal fez com que Indiana Jones fosse muito trabalho de uma equipe muito sólida, né? John Williams na trilha, George Lucas na história e na produção, Spielberg, a Harrison Ford, tem mais gente na fotografia, né? O Douglas Slocum, que o Spielberg sempre quis Sim. trabalhar com ele, né? Aham. Que o cara que louvou muito a turma que fez TV, a turma que pegava no batente mesmo. A E Carrie Ellen, que é um achado como Marion. que muita gente testou na época, né? E ela tinha feito o Clube dos Cafajestes e essa turma dos anos 80 era toda muito próxima, né? A Amy Irving, junto com o Kurt Russell também, e o Brian De Palma. Então todo mundo era muito próximo, todo mundo testava um filme do outro, né? O Jeff Bridges de um lado, tal. Tanto que meio que todo mundo fez filme de todo mundo ali. O que eu acho absolutamente brilhante também. Eu estou muito curioso para ver a Relíquia do Destino, porque o James Mangold é um diretor que eu admiro muito. Ele é um cara muito eclético também, ele faz tudo. Sim, Ele faz, exato. ele faz biografia, suspense, terror, ação, E ele, drama, e ele tem faz mais tudo. altos que baixos na carreira dele. Ele é um diretor acima da média, aquele Eu diretor acho ele muito da acima da média. obra. Sim, ele funciona muito Ele, bem. Então, eu tô bem curioso para ver o que o James Mangold aprontou nesse. A essa altura, o filme já acabou, né? Já foi exibido em Cannes. Daqui a pouco vai começar a pipocar aqui no Twitter as primeiras impressões do pessoal que Impressões. viu. Exatamente. Eu tô quase mandando uma mensagem para a Flávia Guerra, né? Do que tá lá, Aham. perguntar se ela viu. Falar e aí? E aí a gente vai ver, né? Vamos ver Eu qual é. gravei com a Flávia mês passado. O filme de cabeceira dela é Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. Eu, assim, Amor Flor da Pele está entre os meus 10 mais. Eu acho, assim, uma poesia em forma de filme. E minha namorada, né, a Camila, ela é advogada. é, Ela é bem mais jovem, ela tem 31 anos, e ela ama cinema. Só que ela não gosta de, assim, ela não suporta mais ver Marvel, ela não quer ver esses troços todos, e ela nunca tinha visto Amor à Flor da Pele. Aí entrou no MUBI e eu falei, a gente vai ver. Depois que ela assistiu comigo aqui, eu acho que ela já viu umas 5 ou 6 vezes em casa. Aham. Ela falou assim: eu não consigo parar de ver esse filme. Eu não consigo tirar meus olhos dele. É uma coisa hipnotizante mesmo. Eu acho assim, Uhum. um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Então, Roberto, a gente está chegando próximo do final. Vamos fazer então um ranking dos quatro Indiana Jones. Claro, É, os Caçadores disparado o primeiro. eu vou falar uma coisa muito fora da caixa aqui, tá? Uhum. Eu coloco Caçadores da Arca Perdida à frente dos outros por mil motivos, e eu acho que os outros três têm seus altos e baixos, né?
Muita gente fala muito mal do último filme. Eu não consigo desgostar Eu dele. também não. Eu acho que ele tem bons momentos. Eu O, acho que ele é bem legal. Acho que ele é o- bem legal. Porque eu acho que as pessoas tomaram a birra do Shia LaBeouf, eu entendo. E tem uma ou outra cena que não funciona tão bem, e tudo bem também, sabe? Mas o filme tem fluxo, o filme tem humor, o filme tem tudo que os outros tinham. e tem Eu acho que coerência com a época que a história se passa, né? sim, como o Final novo da vai década ter de também. 1950, aquela neura do comunismo, de um ataque extraterrestre, de um hecatombe nuclear, tudo aquilo está lá. Eu acho que tem tudo a ver. A Última Cruzada, ele é um filme mais família, porque ele trata de uma reunião familiar. Então, eu acho que ele é mais leve do que todos eles. Ele é muito mais fácil de gostar do que qualquer um deles, sabe? Tem Sean Connery. Tem o Sean Connery. E quando você coloca os nazistas explicitamente como os vilões, é muito mais fácil você ter um lado certo e um lado errado. E Aham. o Tempo da Perdição é um filme muito mais sombrio, porque reflete o que o George Lucas estava passando na época, né? Um Uhum. divórcio complicadíssimo, a vida dele estava num momento bem tenso, né? Ele tinha encerrado Star Wars, e ele estava naquela, beleza, o que que eu faço agora? O que que eu faço da minha vida a partir de agora? Então, eu acho que é um filme de incertezas que isso reflete de uma forma ok, de uma forma coerente dentro da história do Indiana Jones. Então, eu não acho que tenha Indiana Jones ruim. Nem a série era ruim, né? A série Sim, a série tinha bons momentos também. era bem boa, né? A série nos deu o Frank Darabont, então tá tudo certo. Pronto, já valeu. Ah, valeu. Se eu não me engano, a série vai ficar disponível no Disney Plus agora no fim do mês, junto com os quatro. Finalmente, né? Aproveitar o hype do filme novo de eles exibirem Porque a série. Porque os quatro filmes estavam disponíveis ou na Netflix ou no Prime Video e tal, e agora eles foram todos removidos, né? E Uhum. agora a Disney falou: opa, é Agora vem nosso. tudo para Então, cá, eles vão colocar os quatro filmes na Disney Plus e aparentemente também no é, seriado. a série do jovem Indiana Jones. Acho ótimo. Eu também. Então, Roberto, eu te agradeço por essa conversa. A gente está chegando ao fim. As pessoas que quiserem te acompanhar, onde te encontram? É só seguir meu Twitter e meu Instagram, que é R Sadovski. Então, eu sou facinho de achar, estou sempre disponível lá. E falar de filme bom sempre é bom, né? A gente sempre tem um bom prazer em falar. Pois é, um dos vídeos de filme de cabeceira aqui do canal, da primeira temporada, foi com o Paulo Biscaia Filho, que é um amigo meu e cineasta aqui de Curitiba, e o filme de cabeceira dele também é Os Caçadores da Arca Perdida, porque foi o filme que despertou nele a vontade de fazer filmes. A vontade de fazer E, filmes? e Ah, é. legal. E aí ele ganhou de presente do pai um VHS do filme e foi a primeira vez que ele teve acesso, ele conta isso, né, aos bastidores de uma produção. E aí ele ficou simplesmente fascinado com aquilo. Eu posso fazer isso, entendeu? E foi também dessa forma que ele começou a carreira dele com cinema. Ai, Mas que legal. eu te agradeço. E até uma próxima conversa sobre um outro filme de cabeceira seu, quem sabe no futuro. Eu até pensei que você fosse escolher a Estrada da Fúria, né? Que eu sei que você gosta muito do. É maravilhoso. Eu acho que o melhor filme da história do cinema, de toda a vida, é O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Mas aí é uma outra conversa, É outra conversa, é um outro muito grande longa filme. também, mas é outro grande filme também. Beleza. E tem um outro filme do Carpenter que eu adoro, e que tem a Carrie Ellen no elenco, né? Que é o Starman, Pô, Starman é maravilhoso, né? O Homem Os das Estrelas, com Jeff Estrelas. Bridges. Aham. O Carpenter é outro cineasta meu. Assim, eu tenho os meus favoritos, né? Uhum. Scorsese, Spielberg, John Carpenter, Michael Mann, Ridley Scott. Ridley Scott George eu já tive Miller. George Miller. Ridley Scott eu conversei com ele 5 vezes já, né? E provavelmente eu vou falar com ele de novo esse ano. Então, assim, eu fico muito feliz em poder trocar uma ideia com esses caras que um dia me inspiraram a fazer filme e a tentar escrever filme, né? Porque eu estou nesse processo também, mas a gente Uhum. sabe que às vezes demora no Brasil. Mas paixão é isso. Paixão é isso. Obrigado, Roberto. E até o próximo Cinemarden.
Valeu, brigadão.